Fala, oi gente! Oi gente! Fala, eu sou o Felipe! Eu sou o Felipe! Fala, vocês querem saber minha história? Eu sou a Felipe! Fala, eu sou um milagre! Vai mesmo! Pode chamar de milagre? Beijo, gente! Ai, que lindo! Eu lembro que o meu sonho sempre foi ser mãe. Eu lembro que aos 13 anos de idade eu pedi pra minha mãe de aniversário um filho. E ela pirou, óbvio, né? 13 anos de idade, gente. Filha tá brincando de boneca, vai querer ser mãe? E logo depois, acho que com a minha tia, eu consegui um emprego de babá. Ela ficou super feliz, né? Porque eu ia sabendo, sentir na pele que ter um filho é muita dedicação, né? Tem os momentos muito bons, é muito bom ser mãe, sou muito realizada por isso. Mas tem aqueles momentos de super dedicação. Ser mãe tem que se dedicar muito, tem fralda, tem hora de fazer dormir, a gente não tem folga. Eu não acordo a hora que eu quero, eu não vou dormir a hora que eu quero, é normal. E assim, acho que essa era a realidade que ela queria que eu aprendesse pra eu não arrumar um filho tão cedo, né? Mas por mais que eu quisesse um filho muito cedo, eu tinha uma cabeça assim, primeiro tem que casar, arrumar a pessoa certa, casar, depois ter filho. Eu tinha muito isso na minha cabeça, essa regrinha. E eu fui atrás dessa regrinha, encontrei meu esposo. Nós casamos em 2013. Não, opa! A gente se conheceu em 2013, a gente se casou em 2014. E a gente se casou em maio de 2014 e em julho de 2014 eu estava grávida do Felipe. Por quê? Porque a gente queria que ele nascesse em abril, que era o aniversário dos dois avós. Meu pai fazia aniversário dia 2 de abril e o pai do Marcos dia 9 de abril. E não deu outra, gente. O Felipe escolheu nascer no dia 9 de abril. De um parto normal, quase impossível, né? Porque é muito difícil. Se fosse falar que marcou uma cesariana pra esse dia, tudo bem, né? Mas não, ele nasceu no dia 9 de abril. Meu sogro faleceu em dezembro de 2014 e ele nasceu em abril de 2015, no dia do aniversário do avô, que se chamava Felipe também. Então, assim, foi muito emocionante pra gente, pra minha sogra principalmente. Tinha sido uma perca muito recente pra gente. Ele já começou assim, com uma história bem intensa. Ele já veio ao mundo no dia que a gente nunca achou que ele nasceria, porque ele era pro final de abril, ele era pra nascer dia 22 de abril. Foi assim que aconteceu. E foi assim, ele se desenvolveu super bem, normal, gatinhou, andou, sentou. Ele sentou e gatinhou com quase 6 meses, ele ainda não tinha completado 6 meses. Andou com 10 para 11 meses. Ele era muito esperto, assim, eu falava que ele era muito pra frente. Que ele é ainda muito pra frente. A gente ganhou uma viagem de cruzeiro de uma empresa que meu esposo trabalhava e a gente foi pra essa viagem pra São Paulo. E na volta dessa viagem foi tudo muito bom, maravilhoso, a gente aproveitou bastante. E na volta dessa viagem eu fiquei na casa da minha irmã, porque minha irmã mora em São Paulo, a gente tava lá tranquilo. O Marcos foi trocar a fralda do Felipe e ele começou a chorar, porque na casa da minha irmã é sobrado, tinha uma escada e ele queria ficar subindo. Toda hora ele queria subir essa escada. Ele começou a chorar, meu esposo segurou ele porque queria trocar a fralda, falando, não, filho, espera e tal. E ele desmaiou. E ele ficou roxinho, ficou bem cianótico, porque ele... Sabe quando as crianças choram de tão nervosas, às vezes com um tempinho roxa? Ele ainda faz isso, acho que é comum, né? Até então é comum. Tanto é que o médico falou pra gente que pode ser até que desmaie, porque é nervoso, né? Então ele ficou roxinho, desmaiou e não voltou mais. E aí meu esposo chegou, eu lembro do meu esposo pegar ele e falar, amor, vem cá, olha, vem ver o Felipe, olha como que ele tá fazendo graça. Eu peguei ele já tava geladinho. E eu falei, amor, não tá bem, faz alguma coisa, nosso filho tá morrendo. Eu lembro que eu falei assim, e o Marcos colocou ele no chão, já começou a fazer a massagem nele. E aí eu falei assim, eu vou precisar pedir ajuda, porque eu não lembrava o número de bombeiro, não lembrava o número do SAMU, não lembrava o número de ninguém. Porque, claro, a gente tá nervosa na situação, ver o seu filho ali roxo, todo cianótico, sem ar, sem respirar, gelado já.
óbvio, eu acho que é muito difícil a gente conseguir fazer muita coisa nesse momento. E eu lembro que eu fui pra fora e chamei, gente, socorro, meu filho tá roxo, não tá respirando. Mas eu falei num tom bem baixo, assim, né? E ninguém saiu da casa, porque minha irmã mora no condomínio. Ninguém saiu. E eu voltei pra olhar o Felipe. No que eu volto, ele tá, tipo, bem pior. Ele tava meio que querendo dar os últimos suspiros, sabe? Ele ficava... Nossa, aquilo era... Foi um choque, assim. E eu saí lá fora e gritei, gente, ajuda, por favor, meu filho tá morrendo, tá roxo, não tá respirando. E aí veio um monte de gente. Eu lembro que eu peguei os telefones e falei, gente, eu não consigo lembrar o número de ninguém. Não consigo lembrar, liga, por favor, e liga. E eu lembro que os bombeiros ficavam falando assim, você tem certeza que ele não tá afogado, não engasgou com nada? E eu falei, ele não engasgou, eu já fiz a tapotagem. Isso é uma coisa muito legal pra maioria das mães saberem também, que é fazer a tapotagem. Eu vou colocar a imagem aqui pra vocês verem. Eu fiz a tapotagem mesmo sabendo que ele não estava engasgado e nada melhorava. E os minutos iam se passando, meu filho já não respirava mais, já tinha sofrido a parada, ele já não tinha mais pulsação. E aí a gente ficou meio assim, né? E eu lembro que uma vizinha falava, sabe quando a gente tem aqueles pensamentos na cabeça, tipo filme, tudo tá passando e você não tá, parece que não tá nem ouvindo direito as pessoas? Era assim que eu me sentia. E eu lembro que ela falava assim, gente, desculpa, provavelmente eu vou chorar porque eu sou muito chorona e lembrar dessas coisas me emocionam muito. E eu lembro que a vizinha falava, pega meu carro, vamos levar ele na maternidade, vamos levar ele no hospital, vamos levar ele pra algum lugar. Porque assim, ela tava muito desesperada, a maioria das pessoas que estavam ali tinham filhos pequenos também. Então não tem como não se comover. Ele ainda ia fazer 1 aninho, foi no dia 7 de abril, ele ia fazer 1 ano dia 9 de abril. E aí a gente pegou e ela ficou falando e eu falei, e eu pensando, não, mas se eu sair daqui com meu filho num carro, ele não vai chegar vivo ele não vai chegar vivo em lugar nenhum. A gente tá em São Paulo, como assim? Não tem como. E aí uma vizinha saiu correndo lá fora porque eu vi uma sirene, só que essa sirene era de um bombeiro que tava passando na rua de cima, nem era na rua, mas no que ela saiu, tava passando uma viatura da polícia e ela saltou na frente pedindo ajuda. E aí eles entraram, quando viram meu filho, ele falou assim, pega ele, corre, vamos pra algum lugar urgente. A gente pegou ele, levamos pra maternidade mais próxima, que era a maternidade Interlagos. E desse tempo todo, do percurso de carro, do tempo que ele ficou sem batimentos cardíacos, demorou 15 minutos até chegar lá. E mais 15 minutos pra conseguirem reanimá-lo. A hora que chegou lá foi bem punk. Até então a gente não tinha avisado ninguém. Ninguém. E aí eu lembrei lá no hospital de avisar minha irmã. E aí a gente tinha deixado o celular, a gente tinha deixado a casa aberta, a gente só pegou ele e saiu. E eu lembro que eu tava com um documento dele e meu no bolso, porque eu precisava pra apresentar na hora que eu desci do cruzeiro. A gente tinha acabado de chegar do cruzeiro. E foi a sorte. E aí o Marcos falou assim, amor, procura no Google o nome da empresa onde sua irmã trabalha, deve ter. E eu procurei e aí tava lá o telefone, né? E aí eu liguei pra ela e falei assim, Nath, a gente tá aqui na maternidade porque o Felipe ficou sem respirar, mas a gente tá bem, tá? Tipo, falei numa boa, porque até então eu também não sabia, eu não tinha noção da gravidade que tava acontecendo, do que tava acontecendo com ele. Eu pensei assim, vão ajudar ele vai voltar, vai respirar, vai conversar comigo numa boa. Achei que, tipo, na minha cabeça era assim. E aí meu cunhado voltou, porque ele tinha acabado de deixar a gente lá faz uns 30 minutos, ele voltou pra ir ver como é que tava. E assim, isso foi nos primeiros minutinhos, 2, 3 minutos, foi tudo muito rápido, né? A gente vai pensando, os pensamentos são mais rápidos ainda e as coisas vão acontecendo e tal. E eu lembro que o hospital pediu pra uma psicóloga vir conversar com a gente enquanto estavam tentando reanimar ele. Isso foi tudo dentro desses 15 minutos. Ligar pra minha irmã, pensar tudo isso. E aí eu lembro que meu esposo já tava com um pensamento assim, nossa, eu vou sair com os médicos vão sair dali de dentro com duas notícias. Ou seu filho tá bem, tá se recuperando, ou seu filho morreu. E assim, eu ainda não tinha esse pensamento, eu não pensava que ele ia morrer. Em momento algum eu pensei isso.
E eu lembro que nesse momento a gente começou a orar e chorar muito. Foi o único momento que a gente deu o luxo de chorar, porque não tava mais, a gente não podia ajudar, a gente não podia fazer mais nada. Tava tudo nas mãos dos médicos. E eu lembro que isso era por volta de 1h da tarde. E ficamos lá nessa angústia, esses 15 minutos que levaram, tipo, horas. Pra gente levou horas. E aí era um entra e sai de médico, eles olhavam na nossa cara, saía de lá balançando a cabeça, e a gente desesperado, porque não sabia como que tava acontecendo. Foi muito angustiante, assim, esse momento. E graças a Deus a gente tinha um outro ali para segurar a barra, porque não foi fácil pensar, sabe? E eu lembro que depois de todo esse tempo os médicos saíram, saiu uma médica e falou assim, olha, seu filho tá... A gente conseguiu reanimá-lo, mas ele está em estado gravíssimo, ele não está estável, ele precisa de uma UTI urgente. E ele não cabe na UTI Nelda aqui, porque assim, ele já ia fazer 1 ano, sempre foi um bebê relativamente grandinho, gordinho, já era, né, maiorzinho, não cabia. E eu lembro que eles conseguiram uma vaga, falaram pra eles que tinham uma vaga, tudo isso pelo SUS, tá, gente? Conseguiu uma vaga no Hospital do Grajaú, lá em São Paulo, e a gente ficou lá esperando a ambulância, uma UTI pra transportar ele, uma UTI móvel. Aí a gente foi com ele pra lá e não era uma vaga da UTI, não tinha vaga de UTI. Era uma salinha, sei lá, muito pequena, devia ter, sei lá, não tenho noção de dimensão, mas assim, tinha uns 6 bebês lá dentro, super apertado, não cabia ninguém, só os médicos. E todos estavam em um estado bem grave, assim, precisando de UTI. E assim que eles chegaram, que foram... A primeira coisa que eles fizeram foram uma tomografia para saber se estava tudo bem, se não estava tendo nenhum derrame, alguma coisa no cérebro dele, porque eles precisavam saber o porquê, o que tinha acontecido com ele. Essa foi a primeira coisa, e o médico chegou na gente e falou bem assim, olha, aparentemente na tomografia seu filho não tem nada, não tá tendo nenhum derrame, o cérebro dele ainda tá muito inchado, porque assim, quando a pessoa tem uma parada, fica muito tempo sem oxigênio, o cérebro incha. Foi o que aconteceu com o cérebro dele, então não dá pra detectar muita coisa. Só que eu lembro que o médico olhou pra gente e falou bem assim, olha, eu não sei qual é a religião de vocês, não sei se vocês têm fé, mas se vocês tiverem fé em alguma coisa, esse é o momento de vocês orarem e pedir, porque o estado do seu filho é extremamente grave. Ele precisa de uma UTI urgente, senão ele vai morrer aqui. E aí eu lembro que a gente se ajoelhou, a gente chorou, orou. E aí a gente se deu conta, já era tipo por volta de 4 e pouco, 5 horas da tarde. E a gente ligou pros avós, ligou pra minha mãe, pra minha sogra, pra todo mundo aqui. Entramos em contato com amigos, muita gente de grupos que eu participava, que eu participo ainda, para pedir ajuda, se alguém conhecia alguém que poderia ajudar nessa vaga da UTI. Foi assim uma comoção tremenda, sabe? E fomos atrás de vaga de UTI. Eu lembro que a gente conseguiu 6 vagas na UTI. Mas a outra médica que estava lá de plantão não autorizou ele a ser transferido, porque falou que o estado dele era muito grave e que aparentemente ele tinha tido uma convulsão, que ele não teve, a gente já descobriu isso depois. E que era muito arriscado transferir ele assim, que ele poderia morrer no meio do caminho e tal. E aí, assim, não dá pra segurar vaga de UTI, né, gente? Muita gente precisa, ainda mais no hospital público. E a gente perdeu todas essas vagas. Dormimos lá no hospital, nem dava pra dormir no quarto com ele, porque era muito apertado, a gente ficou mais lá fora do que ia, entrava. E aí eu lembro que no outro dia cedo trocou o plantão. A médica chegou na gente e falou assim, olha, eu fiquei sabendo que vocês tinham conseguido vaga na UTI, isso é muito difícil, né? Que bom que vocês têm contato. Se vocês têm contato, utilize esses contatos novamente, porque tá vendo aquelas crianças que estão lá dentro? Provavelmente vão morrer todas, porque não tem vaga. E ele precisa de uma UTI. E aí a gente começou de novo uma comoção para tentar achar a vaga. Não tinha nenhuma, mas a esposa do meu tio, a Sueli, ela tem um contato com uma pessoa do hospital de Saboia. E aí a gente conseguiu manter aquela vaga que ela tinha achado antes. E a gente foi. Ela falou, olha, vai ser roleta russa, a chance dele morrer no transporte é muito grande, mas a chance dele sobreviver numa UTI é bem maior. E aí eu lembro que a gente
que eu fui dentro da UTI com ele, aí todo apito que dava, toda subida e descida, porque São Paulo é muito assim, eu ficava com o coração na mão, e aquele apito, eu falei, meu Deus, será que ele tá bem? E fui orando e orando. Eu lembro que quando passa, tipo, eu não fico tão comovida quando passa ambulância por mim, essas coisas. Mas UTI, não tem como, eu sinto em mim, tudo aquilo que eu senti, sabe, volta, todo aquele sentimento que eu tava, aquela angústia de que, nossa, será que vai dar certo, será que, como que vai ser? Mas graças a Deus correu tudo bem, não aconteceu nada, não teve nenhum problema. E aí ele foi transferido, e aí, até então, ele foi transferido, colocaram ele lá, a gente teve que esperar um pouco de tempo pra entrar, pra ficar com ele. E aí foi indo, a gente foi revezando os dias, foram fazendo mais exames pra saber o que havia acontecido com ele, o que poderia ter sido, e não encontraram nada. Ele ficou 13 dias internado na UTI, e eu lembro que nesse mesmo dia que ele internou, à noite, que eu ficava com ele, era 24 horas, eu ficava 24 horas e eu e meu esposo a gente trocava. Ele ficava um dia, eu ficava no outro dia inteiro. Então a gente não se via, a gente só se via no momento de trocar. A gente dava um beijo, tchau. Eu lembro que a gente ia pra casa da minha irmã e sonhava, ficava vindo aqueles aparelhos. Eu não conseguia dormir, eu só via os aparelhos apitando. Foi bem difícil. E eu lembro que nessa primeira noite que fiquei pra dormir com ele, a gente já tinha noção, os médicos já tinham informado, que se ele sobrevivesse, que se ele saísse dessa, provavelmente ele não faria mais nada. Ele não enxergaria, não falaria, ele iria vegetar. E até então a gente não, pelo menos eu não tinha pensado nisso. Eu pensava assim, nossa, ele vai acordar e vai estar normal. Eu não tinha dado conta do tanto de tempo que ele ficou sem oxigênio. Porque assim, 30 minutos, gente, é quase que impossível, só Deus mesmo, pra conseguir reanimar uma pessoa que ficou 30 minutos sem oxigênio. E aí eu lembro que nessa noite eu orei muito, e eu falei assim, Deus, se for pro meu filho ficar assim, eu não quero. Eu sei que se foi o Senhor que me deu ele não é meu, ele é seu, ele tá em suas mãos, ele é só um presente que eu pedi desde que esse sonho de ser mãe surgiu em mim, e eu sou muito feliz, muito agradecida pelo Senhor ter me dado ele. Mas eu pensava assim, sabe, eu vendo ele todo roxinho, inchado, eu falei, ele nunca mais vai andar, aquela alegria que ele tinha no olhar, ele não vai falar, ele não vai fazer mais nada, ele vai sofrer muito, sabe, porque enquanto é bebê tudo bem, mas ele vai ficar um adulto assim, será que ele vai lembrar de alguma coisa? Eu pensava assim, ele vai sofrer muito, eu não quero meu filho sofrendo. Então eu pedi pra Deus, eu falei, olha Deus, se for pra ele ficar assim, eu quero que o Senhor leve ele. Eu prefiro que ele vá ficar junto com o Senhor pra descansar, eu não quero meu filho assim. Eu lembro que eu fui dormir, tentar, né? E aí no outro dia ele deu uma melhorada no quadro. Aí tentaram tirar os remédios dele pra ele ir acordando, porque ele tava sendo sedado. E ele ficou muito agitado e tal. E eu falei assim, olha, se Deus não me tirou ele essa noite é porque ele vai ficar bem. É porque ele vai voltar a fazer tudo o que ele fazia antes. Eu vou ter meu filho novamente, ele não vai ficar incapacitado de nada. Então a partir daí, dessa primeira noite, eu não conseguia ficar desanimada, sabe? Eu sabia que ia ser uma luta muito grande, que ia ser um processo, uma caminhada, uma trajetória tremenda, que íamos passar por momentos muito difíceis, mas que Deus estaria com a gente em todos eles, nos fortalecendo. E assim, ele teve com a gente em todos os momentos. Correntes de orações, pessoas que eu nunca vi na minha vida, sabe, todo mundo orando, ligando, mandando mensagem, mandando cesta de café da manhã pra gente, cada carinho, os familiares, tanta gente, tanta ajuda. Deus enviou muitas pessoas pra ajudar a gente. E foi graças a ele, todas essas pessoas que ele enviou, que a gente foi
conseguindo, sabe, ir pra frente com o tratamento dele. Pessoal, esse vídeo ficou bem longo, então eu vou ter que dividir ele em algumas partes. E pra você que acompanhou a história, começou a acompanhar, não quer perder nada, se inscreve aí no canal, clica no sininho pra você receber a notificação, que assim que eu lançar o vídeo, que vai ser todos os domingos, vai ter vídeo novo aqui no canal, vocês recebem a notificação, tá bom? E não esquece de dar o seu joinha, porque toda vez que vocês clicam no joinha, o vídeo sobe e fica mais fácil para outras pessoas visualizarem esse vídeo. Compartilhem com quem vocês acham que vai fazer diferença, saber da história do Felipe, com pessoas que estejam passando por um momento parecido, por um momento difícil. Porque só assim eu sei que eu tô ajudando pelo menos um pouquinho com a história, sabe? Do Felipe, outras pessoas. Obrigada e um beijão, gente. Tchau!